Graça e paz, amém? Sou a pastora Valdineia e estou aqui nessa tarde de hoje às 16h45 da tarde para compartilhar com meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus algo que o Senhor tem ministrado em meu coração durante todo o dia de hoje. E a princípio, durante o momento em que o Senhor começou a tratar, a falar comigo, eu comecei a tomar para mim, porque é bem certo que quando o Senhor começa a ministrar algo em nosso coração a respeito da palavra, passagem bíblica, nós devemos primeiramente tomar para nós, né? Para que depois possamos vir a compartilhar, sendo essa a vontade de Deus, em ser compartilhado com alguém. Porque em alguns momentos é bem certo que o Senhor fala conosco em nosso particular. E eu comecei a ficar muito incomodada com a mensagem, porque a cada momento, ao decorrer do dia, ela queimou muito em meu coração. E eu fui perguntar para o Senhor, e o Senhor falou assim comigo: filha, essa mensagem não é para ficar retida, não é somente para ti. E eu perguntei para Deus: eu estudo, medito mais, vai ser algum momento em que o Senhor vai preparar uma pregação? E Deus falou: sim, porém não ficará retida em 4 paredes. É necessário que você venha a publicar essa mensagem, porque essa mensagem ela precisa expandir, ela precisa chegar a outros conhecimentos, ela precisa ser compartilhada com mais vidas. E eu confesso para meus irmãos que eu sou uma pessoa muito tímida para câmeras, eu não gosto de fotografias, eu não gosto de filmagem, eu sou muito tímida e reservada. Mas nós aprendemos que na presença do Senhor, nós somente obedecemos a Ele. O Senhor nos separa, Ele nos convoca, e a partir do momento que dizemos: eis-me aqui, Senhor, precisamos entender e aceitar e obedecer que a nossa vida, o controle, a direção não está mais em nossas mãos, e sim nas mãos do Senhor, o Todo-Poderoso. E Deus falou: filha, compartilhe. Compartilhe, porque é necessário, através desta mensagem, eu alcançarei vidas. E ali o Senhor começou a tratar comigo, e Deus ele começou a falar comigo a respeito de Jó. E Deus ele começou a falar comigo sobre Jó, a forma em que Jó ele foi acometido por adversidades, em que pessoas que faziam parte do convívio da vida de Jó não entendeu, não teve sensibilidade, discernimento de entender, de interpretar. E de uma certa forma a Bíblia vai falar sobre os 3 amigos de Jó. E esses 3 amigos de Jó não entenderam muito bem o processo em que Jó estava passando. E o Senhor ele começou a falar comigo que quando nós decidimos a fazer as coisas segundo ao agrado do coração de Deus, em meio à nossa caminhada nós sofreremos adversidades. Adversidades as quais muitas, inúmeras delas virão ao nosso encontro para nos lapidar, para nos tratar, para nos aperfeiçoar diante do Senhor. Mas em outros momentos, devido ao nosso posicionamento em agradar a Deus, em ser submissos e nos submeter à vontade de Deus, o Senhor, Ele permitirá situações em nossa vida, não pelo nosso posicionamento, mas pela acusação do adversário da nossa alma contra nós. Acusações as quais Jó veio a passar. A Bíblia vai falar que Jó ele foi acometido de toda a adversidade, não porque Jó era um homem pecador, um homem sem caráter, um homem não submisso, mas um homem que mesmo sem conhecer Deus e sim somente de ouvir falar, Jó ele era um homem que tentava fazer as coisas para agradar a Deus. A Bíblia fala que um certo dia Satanás ele se dirigiu até o Senhor em uma reunião em que Deus estava com os anjos. E ali
o Senhor onisciente já sabia o que o que Satanás tinha ido fazer ali. O Senhor, ele vai e pergunta para Satanás: de onde vieste tu? E ele responde a Deus: vim de rodear e passear pela terra. E ali o Senhor vai e pergunta para Satanás: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, humilde de coração? E ele fala: lógico, né? É claro, é óbvio que ele é tudo isso para ti. Pois se tu cobriste ele de bênçãos, né? Satisfez ele de filhos, de riquezas, né? Jó, ele não tem do que reclamar. É óbvio que é cômodo para ti ele continuar e estar, né, submisso a ti, né? Ser íntegro, ser reto, né? E ter um bom caráter. E ali, diante dessa acusação do adversário da nossa alma para com Deus, pela vida de Jó, Deus, ele fala: vai, né? Desce e toca em tudo que Jó tem, né? Em outro capítulo nós vamos ver Deus dizer a Satanás: toca na vida, né? Porque até isso tu vem acusar o caráter de Jó, a integridade de Jó, o amor de Jó diante de mim. Toca na vida, né? Toca na saúde, mas não lhe tire a vida. E ali a Bíblia fala que o inimigo da nossa alma, ele toca em Jó. Primeiro, lhe ocasiona perdas, inúmeras perdas, em fração de segundos. Jó, ele vem sofrer uma decadência, aonde pessoas daquele tempo, do convívio de Jó, devem ter ficado sem entender, né? Acusando Jó de diversas inconstâncias ou diversas irresponsabilidades, como: olha, não soube cuidar, olha, perdeu porque deve ter algo muito mal em oculto, olha, perdeu porque mereceu, né? Perdeu porque não cuidou. E a Bíblia vai dizer que Jó, ele precisou passar por aquela adversidade, por toda aquela situação, por causa do amor e da integridade dele a Deus, por ele ter se disposto em ser um homem reto e íntegro. E quantos, eu não vou dizer que somos nos dias de hoje, né, tão retos e tão íntegros perante a Deus como Jó, mas na medida do possível, nós que servimos e proclamamos a palavra do Senhor, temos na nossa essência, devido à ministração do Espírito Santo em nossa vida, nós nos esforçamos a agradar a Deus, a obedecer, a ser submissa ao Senhor. E na maioria das vezes, diante de posicionamentos nossos, decisões nossas em Cristo Jesus, o inimigo da nossa alma, ele não suporta alguns posicionamentos nossos, quando a intenção dele é de nos tirar da presença do Senhor. E ele, por permissão de Deus, ele também toca em nós, nos trazendo perdas, dores, e algumas situações em que enfrentamos é porque nós procuramos com os nossos pés, com as nossas mãos, pelas nossas paixões, pelas nossas vontades. Mas na maioria das vezes, muitos servos do Senhor estão pagando um alto preço por amor a Deus, por dizer não ao pecado, por renunciar às suas paixões e renunciar à sua própria carne. E o mais triste em meio a esta situação é que os próprios que nos rodeiam, que faz parte até das nossas vidas, do nosso convívio particular, também acabam nos vendo como os amigos de Jó. A Bíblia vai dizer que os 3 amigos de Jó, eles acusaram Jó, duvidaram da integridade, do caráter de Jó, chegando a dizer até que Jó tinha algum pecado para tudo aquilo ter ocasionado na vida dele. Alguma coisa na vida de Jó precisaria ser tratada, precisaria ser mudado. E a Bíblia vai falar que Jó, ele passou por toda a adversidade, por toda a perda, por conta da integridade de Jó. Mas a verdade que o Senhor me trouxe nessa tarde, não somente para falar de Jó, e sim para trazer aos irmãos uma passagem onde Deus fala a respeito de
suportar o processo. E quantos de nós estamos tendo dificuldade de suportar o processo? Quantos estão renunciando o chamado de Deus? Quantos estão se soltando da mão de Deus por não suportar o processo? E o processo mais doloroso e impactante em nossa vida surge logo após de conquistas, de promessas cumpridas, conclusas em nossas vidas, dado pelo próprio Deus, quando Ele mesmo promete e chega um momento em que Ele mesmo nos prova. Nos prova para saber aonde está a nossa paixão, o nosso amor, a nossa dedicação e a nossa verdadeira submissão a Deus. Após a entrega da promessa, quantos se perdeu depois da promessa? Quantos estão se perdendo antes mesmo até do cumprimento da promessa? Porque esses são como a árvore plantada na areia, né? Onde veio a chuva, veio a água e tirou, porque as suas raízes não estavam alicerçadas, estruturadas em Cristo Jesus. Mas existe aqueles que demonstram e que declaram que as suas raízes estão firmadas na rocha, né? Mas chega o momento de ser provado se verdadeiramente nós estamos prontos, alicerçados e firmados na rocha. Porque não basta só declarar, é necessário passar pela provação. Nós vamos entender que o ouro, para ele brilhar e se colocar no verdadeiro lugar como ouro, ele precisa ser refinado, precisa ser trabalhado, tratado, para ele ocupar uma posição de um ouro puro e de alto valor. E para isso ele precisa ir para a fornalha, ser aquecido em alta temperatura. E nós, como cristãos, também há momentos que vamos ser lançados dentro de uma fornalha para sermos provados e aprovados. Só que na vida do crente, a prova mais dolorosa da parte do Senhor é depois da entrega da promessa. Em meio ao período da promessa, o Senhor, Ele nos prova para continuar aperfeiçoando e chegar ao período de concretização da promessa. E a Bíblia vai falar sobre o processo aonde Deus convocou a Abraão. E a Bíblia vai falar que Abraão, devido à leitura das Escrituras, mostra o posicionamento de Abraão, um posicionamento íntegro, reto, submisso, obediente. Abraão, ele não se questiona diante da petição de Deus. No livro de Gênesis, de capítulo 22, vai falar sobre Abraão e Isaque. E o tema está escrito: Deus prova Abraão. E eu quero ressaltar alguns versículos, aonde darei início no versículo 3, do capítulo 22 de Gênesis, que diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar de que Deus lhe havia indicado. Aqui fala sobre a preparação de um processo. Após Deus pedir a Abraão o seu filho Isaque em um holocausto, em adoração. E o Senhor começou a falar comigo a respeito dessa passagem e eu fui lê-la. E Deus ali começou a falar comigo algumas coisas a meu respeito. E eu falei para o Senhor: meu Deus, como deve ter sido difícil para Abraão se posicionar e se colocar em uma situação em que ele estava sentindo dor, sentimento de perda, de derrota, e que tinha de ter um esforço
para fazer conforme o Senhor havia lhe pedido e ordenado, e de uma forma a qual a sua esposa Sara não poderia notar. E o Senhor, ele começou a falar comigo a respeito de algumas situações que o Senhor também nos põe, aonde só cabe a nós passar, saber, sentir, sem que seja compartilhado, divulgado ou falado para pessoas à nossa volta, porque ninguém vai entender a forma que Deus trabalha na minha e na tua vida, ou o modo em que Deus fala comigo e com você. Mas é necessário entendermos que para cada um Deus tem um propósito, um projeto, uma ordem, um posicionamento a ser tratado e cobrado. E o Senhor falava comigo a respeito do processo. E Ele dizia assim, suporta o processo. E Deus falava comigo sobre Abraão. E eu me peguei pensando como deve ter sido difícil para Abraão se posicionar em acordar cedo, em andar, caminhar no deserto, na madrugada, depois enfrentar o sol, o cansaço, realizar uma procura de um lugar que talvez nem ele sabia onde era, mas que ele estava sendo direcionado por Deus, como em toda a trajetória do livro de Gênesis, onde fala de Abraão. Abraão, ele foi conduzido para lugar onde ele não sabia onde ele estava indo, mas crendo na palavra, na promessa, na direção de Deus, e isso bastava para Abraão. E Deus, ele me despertava dizendo, filha, basta que você creia em mim, basta que você seja direcionada por mim. Como não é diferente na vida de muitas outras pessoas que não estão entendendo, estão se perdendo porque estão querendo as suas paixões, estão presos em seus achismos, nos seus próprios entendimentos e não estão mais buscando me agradar, se submeter a mim em espírito, em verdade e obediência, conforme eu estou lhes direcionando. E por causa disso muitos estão se perdendo e até mesmo perdendo bênçãos as quais eu depositei em suas mãos. E eu falei, Deus, meu Deus, isso também pode estar acontecendo comigo. Porque eu me encontro em uma situação onde somente Deus sabe, isso basta. Mas eu preciso dizer aos meus irmãos que o Senhor, Ele tem o início e o fim da concretização da nossa história, da nossa vida na presença dEle. Pois a Bíblia fala que aquele que começou a sua boa obra a concluirá ou a concretizará. Ele é fiel para concluir o projeto dele na minha e na tua vida. Mas precisamos entender que chegará um momento em que o Senhor irá provar a nossa fé, a nossa obediência, a nossa retidão, adoração e o grau de renúncia em nossa vida, assim como Ele fez com Abraão. E passaremos pelo processo. Qual será o processo que você está enfrentando? Eu sei qual é o processo que eu estou enfrentando para a provação do Senhor em meio à minha vida de obediência, de submissão a Deus. Mas e você? Será que você consegue identificar, discernir o processo que você está passando? Será que você está suportando? Será que mesmo em meio ao processo você está glorificando e adorando? Porque eu estive pensando sobre Abraão, como Abraão deve ter chorado, como Abraão deve ter sofrido, Abraão deve ter tido medo, insegurança, mas ao mesmo tempo na palavra ele vai mostrar que ele tinha fé, e a fé de Abraão era inabalável. E a Bíblia vai nos mostrar em meio a essa passagem do capítulo 22 de Gênesis que chega um momento em que os servos de Abraão vai com ele e no decorrer do caminho, do sacrifício, do holocausto, Abraão, Isaque, seu filho, pergunta para Abraão, pai, estamos com todos os preparativos para o sacrifício, mas e onde está o cordeiro? E Abraão, ele vai dizer, Deus proverá, filho. Será que você consegue se olhar no espelho, olhar para dentro de si em meio a essa provação
esse processo que você está enfrentando, você consegue olhar para dentro de si e dizer para si que Deus ele vai prover a concretização desta situação? Será que você consegue olhar para dentro de si e convencer a sua alma, convencer o seu medo que o Senhor Deus irá prover a conclusão, a concretização para a sua vitória e a sua bênção? E eu me coloquei no lugar de Abraão. E quando nós nos colocamos em sentir a dor do nosso próximo, nós conseguimos entender algumas coisas que às vezes por nós passa desapercebido quando nós encontramos alguém, quando nós lemos uma história bíblica. E o Senhor, ele falou muito forte ao meu coração. E o Senhor, no versículo 2 de Gênesis, diz assim: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O Senhor, ele pede Isaque. Qual foi a promessa que o Senhor entregou nas tuas mãos? E no decorrer do caminho, do teu tempo de administração dessa promessa, o Senhor te pediu: me entregue. E você deve ter pensado: não, Deus não está me pedindo isso. Ou Deus usou algum dos seus vasos para dizer: sabe aquela promessa, sabe aquilo que eu te dei? Eu vou requerer de ti. Porque há momentos que nós estamos fazendo as coisas achando que nós estamos agradando a Deus, fazendo para Deus, e na verdade nós estamos em um posicionamento de comodismo, como um trabalhador em uma empresa. Você chega todos os dias e você bate cartão. Opera o teu serviço, chega o final do dia, bate cartão para a saída. Bate cartão para a entrada. Bate cartão para a saída. E na maioria das vezes nós estamos assim na presença do Senhor. Outros sim, não estão assim na presença do Senhor. Estão fazendo com dedicação, com adoração, com submissão, com renúncia. Mas aí vem o adversário, o acusador da nossa alma. As testemunhas que estão à nossa volta, nos assistindo, tentando encontrar em nós falhas para apontar, para acusar, para criticar e dizer: olha lá, não falei? E às vezes nós precisaremos ser provados pelo Senhor. Não somente às vezes por bater cartão ou passar cartão, mas por causa daqueles que nos assistem, acusando a nossa conduta, o nosso comportamento diante de Cristo Jesus. E aí o Senhor diz assim: é necessário que você passe por tal adversidade, é necessário que eu prove você para provar para aqueles que estão à sua volta que você verdadeiramente me ama, que você verdadeiramente me adora, que você verdadeiramente me serve. E diante dessa provação, dessa situação, desse processo que você vai enfrentar, eu alcançarei vidas que estão também no mesmo processo, para que seja extraído o mesmo testemunho, no mesmo intuito de libertar, de salvar, de matar a fome. Porque Jesus Cristo, quando ele despede dos seus discípulos, ele diz: ide por todo o mundo, pregai e propagai o evangelho, libertai os aprisionados, matai a fome dos famintos, curai os enfermos e matai a sede dos sedentos. E muitos de nós estamos em um posicionamento de comodismo espiritual diante do Senhor. Uns porque não recebeu ainda a sua promessa, outros porque recebeu a sua promessa e cruzou os braços. E outros por não terem cruzado os braços, mas por continuarem no posicionamento de adoração e submissão, mas por causa daqueles que os rodeia e o acusa, irão passar pelo processo da provação. E será que você
está firmado na rocha em Cristo Jesus para suportar o processo, para ser aprovado, para aceitar se colocar como testemunha do poder, da glória, graça de Deus e através da sua vida, vidas serem alcançadas pelo Senhor? Porque ninguém pode falar aquilo que não viveu. E é bem certo que nós pregamos as Escrituras, nós a lemos, nós falamos, profetizamos, mas tudo isso que nós lemos, falamos e profetizamos são Escrituras, são escritas, em que muitos falam a mesma coisa, mas o processo de passar pelo que está nas Escrituras é para poucos. Somente para os que verdadeiramente submetem, adora, serve, renuncia e obedece. E poucos estão se colocando nessa disposição. Não é porque nós merecemos, é porque o Senhor se agradou de nós e viu em mim e em você um potencial para alcançar vidas. A nossa força vem do Senhor, a capacidade vem do Senhor. Nós só precisamos nos esforçar, adorar e obedecer a Deus, e o mais Ele vai fazer por nós, por mim e por você. Então, o motivo pelo qual eu venho neste vídeo, nessa gravação, é dizer para você: suporta o processo. Para de se acusar porque você está em um processo em que você, na maioria das vezes, tem se acusado porque você acha, meu Deus, eu pequei contra ti. Jó também esteve nesse posicionamento, nessa posição de dizer: eu pequei contra ti, contra os céus, tira a minha vida. E o Senhor ali, silêncio: Jó, não é nada disso. Eu te conheço, Jó, o teu deitar, o teu levantar. O Senhor te conhece, o Senhor nos conhece. Mas bendito seja Deus que você talvez se encontre neste momento em uma situação difícil, um processo difícil, por disciplina de Deus. Porque a Bíblia fala que o pai que ama disciplina o seu filho, corrige o seu filho. Bendito seja Deus. Mas se você também estiver passando pelo processo por causa dos teus acusadores, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. O nosso maior alvo deve ser o céu, a nossa salvação. O que vamos enfrentar aqui na terra, o Senhor, Ele é conosco. O Senhor nos dará força, capacitação e venceremos, porque não há palavra na Bíblia em que diz que com o Senhor é perder ou perder, e sim vencer ou vencer. Então, o que o Senhor diz para a sua vida nessa tarde de hoje é: suporte o processo. Para de fazer questionamentos. Para de se acusar. Para de se ver como filho ou a filha não amada por mim. Para me ouvir. Para me sentir. Deixe eu cuidar de você, das suas feridas, porque vai doer. Tudo aquilo que o Senhor nos pede dói. Mas a felicidade é que o Senhor, Ele já tem a solução para isso. E Abraão vai nos mostrar no capítulo de Gênesis 22, onde Isaac, ele pergunta: pai, cadê o cordeiro? E ele já tem a resposta, crendo que Deus, ele vai mudar o quadro da situação e que a mudança seria de vitória. Filho, ele vai prover, ele proverá. Mas Abraão, ele sabia que ele poderia deixar lá em cima do Monte Moriá o seu filho Isaac. Mas ele cria num coração de um Deus poderoso e fiel. E eu e você precisamos também crer num Deus poderoso e fiel, que é esse que proclamamos e servimos. E o mais interessante dessa passagem, que o Senhor chamou também a minha atenção, foi para me mostrar que no momento em que o Senhor convida Abraão, ordena Abraão a subir ao Monte Moriá, o Senhor, ele não permite que os 2 servos de Abraão fossem juntos. Agora você imagina Abraão tendo seus servos
tendo que subir um monte aonde os seus servos poderiam ajudá-lo, deveria ajudá-lo. E Abrão teve que subir com a lenha, pesado, velho, com o seu filho jovem. Abrão foi sozinho. Sabe por que o Senhor não permitiu que os servos de Abrão fossem juntos? Para não dar pitacos, palpites naquilo que Deus estava fazendo na vida de Abrão, através de Abraão. Será que de alguma forma você não tem palpiteiros ao seu lado que está impedindo o trabalhar de Deus? Será que de alguma forma você não está ouvindo muitas vozes que não é de Deus? Deixa eu lhe dizer algo. Há momentos em que o Senhor nos convida a renunciar. E Deus ele vai mostrar isso no oculto e no profundo de uma forma onde vai ficar muito claro. Mas na maioria das vezes o próprio Deus, ele tira coisas da nossa vida porque ele é Deus, ele sabe fazer. Então cuidado com o que você acha que está renunciando. Se verdadeiramente é da vontade de Deus ou é por conta da tua paixão ou por causa do teu enfado. Precisamos interpretar muito bem o que Deus está falando conosco nessa tarde. Discernir a vontade perfeita e agradável de Deus para os nossos dias. Porque muitas pessoas estão se perdendo em renúncias, achando que está fazendo adoração e sacrifício para Deus, quando na verdade está ouvindo muitos palpiteiros que os servem ou os amigos que estão à sua volta. E isso é muito perigoso. Jó passou por um processo onde chegou um momento em que Jó se viu em uma conturbação psicológica por ouvir os seus amigos dizer para ele: não, você está em pecado, você fez alguma coisa. Suporte o seu processo. Se tiver de ir, vá direcionado por Deus sozinho, sozinha. Se tiver de ficar, fique separada por Deus e sozinha. Cuidado com os palpiteiros, porque eles são os roubadores do agir de Deus na minha e na tua vida. Suporte o seu processo sozinho com o Senhor. E Ele tudo fará por mim e por você. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa tarde e dizer para você muito obrigado por ter ouvido essa mensagem neste dia de hoje. E desejo de coração que a mensagem, essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa tarde venha a ficar gravada em seu coração e que ela venha trazer para sua mente esclarecimento do que o Senhor está fazendo, do que o Senhor quer para você, em nome de Jesus. Amém?